Esse trabalho que é parte agora, né, uma parte final de uma tese de doutorado, mas na verdade é um trabalho que tem um rastro anterior, que eu tinha contato já a partir da Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu trabalho, já tinha contato com esse grupo pesquisado, que envolve não só os jovens, mas envolve também a geração dos pais, porque ele já era anterior ao período da pesquisa. Então foi um trabalho que ele contou bastante com o contato cotidiano, quer dizer, a metodologia vai ter empregado bastante entrevistas, né? Nesse trabalho, para atender esse objetivo, trabalhar com as práticas e representações de jovens na localidade empobrecida lá de Florianópolis, né? Na verdade, além das entrevistas que eu contei também com o contato cotidiano com eles, né? E o recorte do trabalho, ele priorizou uma análise da relação deles, daquela localidade com a cidade e a inserção deles nos espaços do mercado de trabalho e nos espaços de sociabilidade da cidade de Florianópolis, né? Inclusive, eu tinha, quando o movimento surgiu, esclarecendo a singularidade dessa localidade, ela surge, ela tem uma relação, daí que eu peguei esse tema de olhar a questão da participação política desses jovens, essa comunidade ela surge a partir do movimento do Sem Teto de Florianópolis no final dos anos 90, quer dizer, no final dos anos 80, início dos anos 90. Tem toda uma conjuntura nacional de movimentos sociais, de movimentos de produção urbana, eles estão emergindo e eles vêm com um processo onde foi considerado uma espécie de vitrine de movimentos sociais de Florianópolis, porque correu tudo certo, todas as reivindicações, inclusive para além do esperado, o processo de negociação, que não cabe agora entrar aqui nas particularidades de todo esse processo, ele foi considerado vitorioso e passou a ser visto como uma espécie de movimento exemplar dentro do contexto de relações de poder da cidade, inclusive significando uma espécie de uma virada no poder dentro de Florianópolis, que é uma cidade com características muito conservadoras, sempre muito controlada por partidos políticos tradicionais, muitas práticas clientelistas, e isso tinha um reflexo muito grande dentro, por exemplo, do movimento de bairro, muito pouco estruturado nessa época, em comparação com outras realidades, por exemplo, como Porto Alegre, como São Paulo, realidades que eu conheço um pouco. Mas era um movimento muito incipiente dado esse tipo de relação, né? Então, no entanto, assim, uma coisa que chama a atenção, que tem a ver com o momento em que eu retomo o contato com esses atores sociais, é o fato de que em meados dos anos 90, alguns anos passados após todo esse sucesso do movimento, que vai ter diretamente a ver com toda uma prática organizativa, que tem a ver com comunidades eclesiais de base, com toda uma influência, né, de um movimento que tem um projeto utópico, que passa pela questão da auto-organização, né? Esse processo está perdido em meados dos anos 90. Né? A própria associação de moradores, que no momento inicial, para você ter uma ideia de como essa questão do ideal comunitário, né, da comunidade, era tão colocada que eles recusavam a associação de moradores como forma de evitar qualquer centralismo, qualquer prática autoritária. Eles se organizavam dentro da comunidade, anos depois de conquistada já as casas, por comissões comunas, né? Dentro de uma prática constante, de uma sociabilidade marcada por relações políticas. Né? E isso, alguns anos depois, para a surpresa geral, eles estavam completamente desmobilizados. E se percebia exatamente como reflexo, né, uma contestação muito grande da nova realidade, como, né, fazendo referência ao medo, à questão da fofoca, uma tendência a uma individualização muito grande das relações. Aquelas sociabilidades coletivas que passavam por festas coletivas, por mutirões, por reuniões, por missas coletivas, isso era muito comum e agregava muito, né? Isso se perdia, né? E se encontrou uma realidade de deterioração das casas, de desemprego, isso já era uma realidade da escravidão, né? A probabilidade de temporada, isso começa a prevalecer nesse lugar. Né? E aí, claro que começa cada vez mais esse tipo de localidade, uma região próxima ao centro da cidade, né, relativamente bem valorizada, mas ela começa a ser cada vez mais alvo de trabalhos dentro dos trabalhos a partir de ONGs, de entidades do terceiro setor, e que acaba, inclusive, esvaziando a própria iniciativa das associações de moradores. Né? Isso é uma das coisas que hoje se coloca, várias lideranças reclamam, né? Por
muito presente no discurso deles, que o problema são as ONGs do são terceiro setor, porque eles passaram a se constituir como interlocutores, quando antes os interlocutores eram as associações, e as associações mobilizavam e daí negociavam, né? Essa é a leitura que eles fazem. Né? Então, nesse contexto, né, tivemos uma situação de enfraquecimento geral naquele sentido de comunidade, né, que eles tanto agregavam a eles. Né? E aí, é claro que nas novas gerações, o que a gente vai encontrar é um processo que há uma participação política maior, quer dizer, não há mais participação política, embora existam grupos coletivos formados, principalmente a partir dessas atividades, tanto cursos de extensão da universidade, como a partir dessa extensão universitária, contato com essas entidades do terceiro setor, começa a criar vários grupos, mas que têm como característica não a mobilização política, na medida em que não encaminham reivindicações numa esfera pública, mas se colocam como grupos ligados a interesses, como interesse em aprender informática, como interesse em grupos de esportes radicais, como em coletivos que praticam esportes, grupos culturais, de teatro. Esses elementos é que começam a agregar esse grupo. Né? Quer dizer, existe uma iniciativa coletiva, mas que vai ter, né, esse é o elemento que eu estou trabalhando, que vai ter sérias consequências, importantes consequências, no sentido dessa inserção que vai se dar a partir cada vez mais de escolhas individualizadas, né, e não por estratégias de mobilização coletiva como na geração dos pais. Então, é muito comum nesses jovens cada vez mais a preocupação com a sua mobilidade individual, né, com a sua ascensão social, mas colocada num plano, sempre num plano individual. Poucos que tentaram a aproximação com a associação de moradores se desestimularam rapidamente, desistiram nesse processo. Né? E essa tendência de privatização aparece também, né, nessa autoimagem que a comunidade constrói para eles. Né? Cada vez o coletivo, estar com os vizinhos, frequentar espaços de vizinhança, passou a se tornar sinônimo, né, de coisas negativas, né, como a coisa da fofoca, a falação, a ideia de que a comunidade era perigosa, de tráfico de drogas, né, e outras coisas. E aqui eu trabalho um pouco essa ideia do Neuroteorias, né, do processo de individualização, cada vez maior uma atração pelos jovens, e se coloca como uma imposição, né, a tornar-se autônomo, né, fugir dos laços locais, fugir desses elementos, que a gente chama desses elementos pré-estatais, numa realidade que coloca cada vez mais as pessoas, né, no estatuto jurídico individual, e a pessoa procurando por estratégias que são individuais. Né. E aí, claro que ele entra como um elemento muito forte, né, inclusive uma negatividade, né, a questão do consumo. Né, quer dizer, se mobilizam pela questão de se colocar como consumidor e por estratégias individualizadas. Né. Mas o que eu coloco aqui, e aí é onde eu estou trabalhando a minha investigação, é que essa participação em grupos coletivos ele ajuda a criar algumas resistências nesse processo. Por exemplo, na forma específica, como eles vão construir, né, tem uma trajetória específica que eu trouxe para esse artigo, né, mas é muito interessante que a forma específica, como eles vão se construir com relação aos outros jovens que não tiveram participação nesses espaços coletivos, diz respeito, por exemplo, à questão do consumismo, do querer ter logo um automóvel, do querer andar muito na moda, embora eles também procurem, eles estejam atraídos por isso. Né? Então, esse elemento começa a se colocar como um elemento bastante forte, criticar o comportamento do outro, daquele que se envolveu na criminalidade, ou tráfico de drogas, ou enganos, né? É uma coisa muito próxima a eles. E aí o negócio foi exatamente no sentido de trabalhar que há um contexto de resistência, inclusive em projetos como esse que Renato vai colocar, não que ele seja representativo, mas ele condensa uma série de elementos presentes em outras trajetórias, ele tem uma trajetória singular, né? Mas em outros a gente vai encontrar alguns elementos similares também. Né? Então, quer dizer, a defesa, por exemplo, de constituir uma família se coloca como um projeto e não tanto como um acidente, na fala de vários deles, que hoje, na época que eu comecei a contar que eles eram adolescentes, e hoje a maioria, com 20 e poucos anos, já são pais, eles constroem isso com positividade. Né? Então, mesmo sem a participação política, há uma resistência a esse processo. Né? E a gente tem, então, uma trajetória também, e acho que o outro aspecto importante dessa participação coletiva deles é o fato de que
Isso trouxe uma série de instrumentos, mais ou menos um pouco como até uma Soraya colocava ali no trabalho dela, né? De colocar alguns elementos que são bastante importantes aqui no final. O aprender essas habilidades fundamentais, isso é uma coisa que parte do próprio discurso deles, né? A ideia de responsabilidade, respeito, disciplina, elevação da autoestima, é uma coisa que eles imputam muito a esse processo coletivo de participação em projetos educativos. E esses componentes eles passaram a ter um papel extremamente importante, né? Junto a isso, aliado a isso, um discurso de resistência e de recusa à participação no mundo crime, que é uma coisa que compõe muito a estética daqueles grupos e tem muito a ver, por exemplo, com o hip hop, em algumas vertentes, né? Aquela coisa de elevar o sujeito marrento, né? Que dá para fazer, aliar isso a um ethos de uma virilidade masculina, né? O cara que é homem mesmo, ele está naquela zona de perigo, e não numa zona de conforto, ele está no confortamento. Esses componentes são muito interessantes. Algumas observações de campo, elas colocam, por exemplo, momentos em que eles, como grupo, se recusam a participar de brigas, como seria a tendência deles, né? Que compartilham um pouco dessa estética da habilidade. Então, isso tem mais algum elemento. Então, esse componente, quer dizer, a não participação política, um elemento da trajetória do nesse artigo, que é interessante chamar a atenção, é que o fato é que ele tem uma série de atributos que poderiam, em outro contexto, colocá-lo, por exemplo, como uma liderança política. Ele não coloca que há um encolhimento dessa esfera local, há um desistir, aquela participação em espaços como associação de moradores ou outros espaços políticos. Mas ele é um jovem que ele tem todo um protagonismo que se revelava na escola, ele é bem falante, tem, por exemplo, todo um carisma que poderia compor, por exemplo, como uma liderança de grande estudantil. Mas o grande estudantil não fez parte não fez parte propriamente desse repertório de prática dele, exatamente em função do próprio espaço que a escola acaba não ocupando no cotidiano deles, né? E aí, outro elemento que é bastante importante colocar é que esses projetos educativos, quando eles chegam, eles acabam ocupando um espaço que a instituição escolar, ela efetivamente não ocupa. Então, um dado muito interessante nas trajetórias dos jovens que eu investiguei é que a maioria deles não compôs laços efetivos com pessoas da escola, né? Muito diferente, por exemplo, se a gente acompanhar a trajetória de camadas médias, é bastante comum você constituir laços muito fortes a partir do espaço escolar. Nesse caso, não se percebia exatamente com trajetórias bastante individualizadas ligadas a outro grupo, principalmente o grupo local, que aí havia também o fato de circular um pouco, né, de ter uma situação quase que chega a ser um isolamento social, mas próximo disso, né, da questão da pobreza, precariedade material, coisas assim. E aqui um outro ponto também com relação a essa questão da circulação deles com os espaços é que, diferentemente de, por exemplo, o discurso das lideranças políticas que constroem, porque sempre que rende politicamente construído, a ideia desses territórios como territórios de violência, de dificuldade de circulação, de dificuldade de juventude, porque isso dá uma certa visibilidade nessas comunidades. Nesse caso, foi muito comum eles desconstruírem essa imagem, a ideia de que se não deve, não teve, não há o perigo, não há o risco da circulação, isso só acontece efetivamente com quem está envolvido em determinadas atividades. Então, quer dizer, eles desconstroem, eles preferem uma coisa que, pelo contrário, é um discurso de comunidade que vai no sentido de desconstrução de estigma, né? Que é uma coisa, o estigma das áreas onde eles moram, inclusive prejudica até na hora de procurar emprego, nas relações em escolas mais centrais. Basicamente, esses estudos, assim,